Eu preciso te contar uma coisa. Não porque eu quero, porque eu preciso. Tem coisas que a gente carrega tanto tempo dentro do peito que começam a apodrecer por dentro, e você começa a sentir o cheiro disso em tudo que faz, em tudo que toca. Eu carrego essa história há anos, e hoje eu vou te contar do começo de verdade. Não a versão que eu contava para mim mesmo quando precisava dormir à noite. A versão real, a que eu tenho vergonha. Meu nome é Lorenzo, 46 anos. CEO de uma holding de importação que eu construí do zero, ou pelo menos era o que eu gostava de dizer nas entrevistas, ignorando convenientemente o capital da família da minha esposa que bancou os primeiros anos. Escritório no 18º andar, carro blindado, relógio que custava mais do que o salário anual de metade dos meus funcionários. Sabe aquele tipo de homem que entra num restaurante e o maître já conhece o nome? Eu era esse homem. E eu achava que isso significava alguma coisa. Tinha a esposa, Viviane, bonita, elegante, família tradicional de São Paulo, mãe dos meus 2 filhos. Nas redes sociais, a gente era o casal perfeito. Viagens para a Europa, jantares de gala, fotos no sítio no fim de semana. A vida que todo mundo curtia e comentava, que família linda. Por dentro, a gente era 2 sócios num contrato mal redigido. Ela queria o status, eu queria a liberdade. A gente tinha chegado num acordo não dito. Ela não perguntava, eu não contava. Isso não era casamento. Era uma empresa com CNPJ emocional. Mas eu me convencia de que era o suficiente. E foi nesse vazio que Amanda entrou. Ela tinha 29 anos quando foi promovida para assistente administrativa do meu escritório. Cabelo castanho avermelhado, sempre preso, óculos finos, jeito quieto de quem observa mais do que fala. Não era o tipo que chamava a atenção numa festa. Era o tipo que você notava depois, quando percebia que ela era a única pessoa da sala que realmente entendia o que estava acontecendo. Inteligente de um jeito que incomodava. Competente de um jeito que eu deveria ter respeitado e não respeitei. O caso começou numa viagem corporativa para Porto Alegre. 3 dias de reuniões, jantar com fornecedores, hotel 5 estrelas. Amanda foi como suporte administrativo, organização de agenda, atas, logística. Ela fez tudo impecável como sempre. E na última noite, num bar do hotel, depois que os outros foram dormir, eu fiquei. Ela ficou. E eu usei tudo que sabia usar. Presta atenção nisso, porque é importante. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Não foi fraqueza, não foi impulso, foi escolha calculada. Eu vi uma mulher bonita, inteligente, sozinha numa mesa com uma taça de vinho branco, e eu escolhi sentar do lado dela e ligar o charme. Falei com voz baixa, me inclinei perto, fiz ela se sentir a única pessoa no mundo naquela noite. Disse que meu casamento era de fachada. Disse que ela era diferente de tudo que eu conhecia. Disse, se as coisas fossem diferentes, com aquela pausa estratégica no final. Aquela que deixa a frase incompleta para que o coração da outra pessoa complete sozinho. Eu sabia o que estava fazendo. Eu tinha feito antes. O que eu não esperava, e aqui começa o lugar onde eu errei, além do que eu conseguia calcular, é que Amanda era diferente de verdade. Não do jeito que eu disse para ela naquela noite como linha de sedução, do jeito real. Ela não era ingênua, não era uma menina procurando aventura, era uma mulher que acreditou em mim porque eu fui convincente o suficiente para merecer a confiança dela. E isso é o peso que eu carrego. Ela não caiu numa armadilha por burrice. Caiu porque eu menti muito bem. 6 meses. 6 meses de hotel, de jantar escondido, de mensagem à meia-noite com o celular virado para baixo na mesa de cabeceira enquanto Viviane dormia do outro lado. 6 meses em que Amanda me olhava como se eu fosse algo real e eu deixava ela olhar. 6 meses em que eu sabia exatamente o que aquilo era. Temporário, conveniente, descartável, e não tive a decência de dizer isso para ela com todas as letras.
Ela achava que era especial, e eu deixava ela achar. Quando o telefone tocou naquela tarde e eu vi o nome dela na tela, alguma coisa no meu estômago virou. Não sei explicar. Uma sensação que não era pressentimento, era certeza. Eu deixei tocar. Depois, tocou de novo. Depois, uma mensagem. Preciso te ver. É urgente. Urgente. Ela nunca usava essa palavra. Amanda era discreta, contida, nunca me pressionava. Aquela mensagem tinha um peso diferente e eu fingi para mim mesmo que não tinha. Fiquei mais 2 horas no escritório antes de responder. Estacionamento, depois do expediente, sem câmera daquele ângulo específico. Eu já sabia disso porque era o meu estacionamento. Eram as minhas câmeras. Ela chegou com o crachá ainda no pescoço. Cabelo solto naquele dia, o que era raro. Olhos diferentes. Não de maquiagem, de peso. Ela tinha chorado antes de chegar. Eu percebi depois. Naquele momento eu só queria que a conversa fosse rápida. Não foi. Estou grávida. 2 palavras. O mundo não parou. Eu ouvi as buzinas lá fora. Ouvi o ar-condicionado central do prédio. Ouvi um segurança rindo de alguma coisa do outro lado do estacionamento. O mundo continuou. Mas alguma coisa dentro de mim entrou em colapso total. Olhei para a barriga dela, plana ainda. Nada aparecia. Como se eu fosse poder negar com os olhos. Isso não pode acontecer, eu disse. Resolve isso. Ela ficou me olhando, não com raiva ainda, com incredulidade. Como quem ouve uma frase e precisa de alguns segundos para acreditar que foi dita de verdade. Resolver como? É um filho, Lorenzo. E aí aconteceu. Eu vou te contar exatamente o que aconteceu, porque eu preciso que você entenda que não foi calor do momento, não foi descontrole, não foi palavra que saiu errada. Foi o que eu realmente achava. Foi a verdade mais feia que eu tinha dentro de mim, saindo sem filtro, porque eu estava com medo, e medo transforma covardia em crueldade. Olhei para o lado. Os seguranças estavam longe o suficiente. Abaixei um pouco a voz, mas não o suficiente, e disse: eu tenho mulher de verdade em casa, tenho 2 filhos, tenho uma reputação que levei 20 anos para construir. Você foi só diversão, Amanda. Diversão. E diversão não engravida e aparece no meu estacionamento exigindo o quê? Exatamente. Eu vi a palavra atingir ela. Vi o instante exato em que o rosto dela mudou. Não de dor ainda, de choque. O tipo de choque de quando você leva uma bofetada de alguém em quem você confiava. O corpo leva um segundo a mais para processar porque a mente recusa, mas eu não parei, porque covarde com medo não para. Eu vou te transferir para filial em outra cidade. Você some. Sumiu, acabou, vida que segue. E se você abrir a boca sobre qualquer coisa disso, eu te destruo profissionalmente. Você é assistente administrativa, Amanda. Eu sou o CEO. Ninguém vai acreditar na versão da assistente contra a versão do dono da empresa. Ninguém. Entrei no carro, liguei o motor, botei o ar-condicionado no máximo porque eu estava suando frio. Saí do estacionamento sem olhar pelo retrovisor. Mas você sabe o que é engraçado? Mentira. Não tem nada de engraçado nisso. O que é perturbador é que eu olhei pelo retrovisor, sim. Uma vez, rápido, antes de dobrar a esquina. E vi ela ainda parada no mesmo lugar. De pé, sozinha, uma mão levantando devagar em direção à barriga, o crachá da empresa ainda pendurado no pescoço. Ela não estava chorando. Estava só. Parada. Como quem acabou de entender uma coisa muito grande e ainda não sabe o tamanho dela. Eu dobrei a esquina. Fui para casa, jantei com Viviane e as crianças. Assisti um pedaço de noticiário. Fui dormir. E tentei, com toda a força que eu tinha, não pensar naquela mão subindo devagar em direção a uma barriga plana num estacionamento vazio. Não consegui, mas fingi que consegui, que era o que eu sabia fazer melhor. Se você está ouvindo isso e sentindo raiva de mim agora, tá certa, guarda essa raiva, porque a história ainda não acabou, e o que acontece depois
É o que vai me fazer entender anos depois que eu não sabia absolutamente nada sobre o que é ser real. Darder comenta aqui embaixo. Você teria ficado ou teria ido embora com a mesma dignidade que ela foi? Me conta, porque a resposta dela no próximo capítulo vai te surpreender. Eu pedi demissão no dia seguinte. Não fiz escândalo. Não mandei mensagem longa. Não liguei chorando. Não fui até a sala dele exigir explicação ou pedindo que ele reconsiderasse. Eu sei disso porque fui informado depois, por pessoas do RH que ainda tinham algum respeito por ela. Uma carta simples, 2 linhas, comunicando a saída imediata com renúncia ao aviso prévio. Sem motivo declarado, sem drama, só a assinatura dela embaixo. Quando me contaram, eu fiquei esperando o resto. Esperando ouvir que ela tinha falado alguma coisa, que tinha ido ao jurídico, que tinha mandado mensagem para Viviane, que tinha feito qualquer uma das coisas que eu passara a noite inteira com medo que ela fizesse. Mas não tinha resto. Era só isso. 2 linhas e a assinatura. Ela saiu pela porta da frente, com o crachá entregue na recepção, sem olhar para trás. E eu, que passei a noite acordado, calculando estratégias de contenção de dano, ensaiando mentiras, pensando em como destruir a credibilidade dela caso ela resolvesse falar, eu fiquei sentado na minha cadeira de couro do 18º andar, olhando para a carta e sentindo uma coisa que eu não soube nomear naquele momento. Só anos depois entendi o que era. Vergonha. Não o tipo superficial de vergonha que a gente sente quando faz alguma coisa idiota na frente dos outros. A vergonha profunda, silenciosa, que fica alojada no osso e não sai com desculpa nenhuma. Ela saiu com mais dignidade do que eu jamais tive em qualquer coisa que fiz na vida. E eu nem soube enxergar isso naquele momento. Fiquei sabendo, muito tempo depois, como foi aquele dia para ela. Como foi aquela manhã de uma quinta-feira comum em que ela acordou, olhou para o teto, colocou a mão na barriga ainda plana e tomou a decisão mais difícil e mais corajosa que uma pessoa pode tomar. A decisão de não implorar. Não por orgulho vazio, por sobrevivência. Porque ela sabia, no fundo, que se ficasse naquele ambiente, naquele prédio, naquele elevador, que subia até o 18º andar todos os dias, ela ia se despedaçar aos poucos. E ela não podia se despedaçar. Tinha alguém dentro dela que dependia de que ela ficasse inteira. Então ela foi embora, não para a filial que eu mandei, para lugar nenhum que eu tivesse escolhido. Ela foi para onde ela quis. Interior de Minas, cidade pequena, rua com calçamento irregular, casas com quintal, a casa da mãe dela, Dona Socorro, professora aposentada, cabelos grisalhos, mãos calejadas de décadas de giz e caderno de chamada. Uma mulher que passou a vida inteira ensinando outras pessoas a lerem o mundo e que criou uma filha sozinha depois que o marido foi embora, quando Amanda tinha 7 anos. Dona Socorro sabia reconhecer abandono quando via. Tinha vivido um. Amanda chegou de ônibus. Uma mala grande, uma bolsa menor, os olhos que não traíam nada para não assustar a mãe antes de entrar. Dona Socorro abriu a porta, olhou para a filha, desceu o olhar devagar e entendeu. Não perguntou. Não cobrou explicação. Não fez o inventário de erros que qualquer mãe humana teria o direito de fazer. Só abriu os braços. Entra, só isso. Entra. Como se a casa dela fosse um lugar que não cobrava ingresso, não exigia justificativa, não tinha formulário de admissão. Como se o amor de mãe fosse exatamente o que deveria ser, incondicional e sem demora. Amanda entrou e demorou 1 semana para conseguir contar tudo. Não porque Dona Socorro pressionasse, mas porque as palavras demoraram a encontrar ordem dentro da dor. Quando contou, a mãe ficou em silêncio por um tempo longo. Depois disse uma coisa só. Você é minha filha. Esse bebê é meu neto. O resto a gente resolve. O resto a gente resolve.
6 palavras que valem mais do que qualquer coisa que eu disse a ela em 6 meses. Os primeiros meses foram duros. Eu não estava lá para ver, mas consigo imaginar agora, com uma clareza que me machuca, Amanda no quarto pequeno da casa da mãe, barriga crescendo devagar, noites compridas, o silêncio do interior que não é tranquilidade quando a sua cabeça está barulhenta. Ela chorava à noite. Dona Socorro sabia e não entrava. Deixava a filha ter a dor em paz, porque tem dor que precisa ser vivida, não resolvida. De manhã, Amanda levantava, lavava o rosto, ajudava a mãe no café, regava a roseira da frente. E continuava. Isso é uma coisa que eu precisei de muito tempo para entender. Continuar não é pouca coisa. Continuar quando você está grávida, sozinha, humilhada, sem emprego, longe de tudo que construiu. Continuar é o ato mais radical de coragem que existe. Amanda continuava todo dia, sem plateia, sem aplauso, sem ninguém postando sobre a resiliência dela nas redes sociais. Só ela, a barriga, a mãe, a roseira e a decisão silenciosa de não deixar que o que eu fiz com ela virasse o fim da história dela. A raiva estava lá. Ela me contou isso muito mais tarde, que a raiva era real, presente, viva, que tinha dias que ela acordava com o estômago queimando de raiva, ouvindo a minha voz repetindo aquela frase no estacionamento, e que nesses dias ela precisava se levantar da cama com mais força porque a raiva pesava. Mas ela descobriu por necessidade como transformar raiva em combustível, e aí a raiva parou de ser um fardo e virou motor. Ela começou a estudar. Sempre teve cabeça para números. Eu sabia disso. Era por isso que ela tinha sido promovida tão rápido. Mas lá, no quarto da casa da mãe, com a barriga crescendo e o tempo que ela de repente tinha nas mãos, ela percebeu que nunca tinha levado a própria inteligência a sério. Tinha sempre usado a competência a serviço de outra pessoa, dos chefes, da empresa, de mim, nunca a serviço dela mesma. Então, ela fez um curso online de contabilidade. Depois, outro de gestão financeira. Estudava de madrugada quando não conseguia dormir. A barriga encostada na borda da mesa, a tela do notebook iluminando o rosto dela nas 2, 3 da manhã. Dona Socorro acordava às vezes para beber água e via a luz acesa debaixo da porta e voltava para a cama sorrindo baixinho, porque reconhecia na filha a mesma teimosia que tinha mantido ela própria em pé durante as partes difíceis da vida. Enquanto Amanda estudava de madrugada em Minas, eu estava em São Paulo, vivendo como se nada tivesse acontecido. E não tinha acontecido nada. Não na minha versão da realidade. Problema surgiu, problema foi eliminado. Assistente grávida, resolvido. Vida segue. Já tinha acontecido antes, ia acontecer de novo. Era o preço de ser quem eu era. Era o que eu me dizia. Viviane não sabia. Os filhos não sabiam. Os sócios não sabiam. O círculo social perfeito continuava perfeito. Eu continuava subindo no elevador, assinando contratos, apertando mãos, fazendo o sorriso correto nas situações corretas. A vida de fachada funcionava tão bem que às vezes eu mesmo esquecia que era fachada. Amanda existia lá. A barriga crescia lá. E eu escolhia, conscientemente, não pensar nisso. O parto foi numa segunda-feira de março. Eu sei a data porque anos depois ela me contou. Não para me machucar, mas porque eu perguntei, porque eu precisava saber, porque tem buracos na história do próprio filho que doem de um jeito específico que não tem palavra certa. Segunda-feira de março, às 4h17 da manhã. Dona Socorro do lado de fora da sala de parto rezando baixinho, o terço enrolado nas mãos. Lucas nasceu. Saudável, forte, cabelo claro que ia escurecer com o tempo. 3,2 kg, choro forte, pulmão bom. Amanda segurou o filho pela primeira vez e sentiu. Ela me descreveu isso como uma coisa que não cabe em palavra, mas eu vou tentar porque ela merece que alguém tente. Sentiu o peso dele nos braços como uma espécie de âncora.
Como se, depois de meses flutuando num mar de dor e incerteza, ela finalmente tivesse algo sólido para se segurar. Não um homem, não uma promessa, algo real. Algo que ela tinha feito sozinha, com o próprio corpo, a própria força, a própria teimosia. Ela olhou para o filho nos olhos e fez uma promessa. Uma só. Simples, direta, sem cerimônia. Você nunca vai precisar de quem não te quis. Eu não estava lá. Não ouvi. Não merecia ouvir. Mas essa frase chegou até mim muito depois. E quando chegou, eu tive que parar o que estava fazendo. Sentar e ficar com o peso dela por um tempo longo. Porque nessa frase está tudo. A dor, a decisão, o amor e o tamanho exato do buraco que eu deixei quando fui embora naquele estacionamento sem olhar para trás. Ela não fez isso por mim. Não fez por vingança. Não fez para provar nada para ninguém. Fez porque era mãe agora, e ser mãe era a única identidade que importava naquele momento. O resto, a carreira, o futuro, a dor, era para depois. Primeiro, o filho. Primeiro esse peso nos braços, que cheirava a coisa nova, e olhava para ela com aqueles olhos que ainda não enxergavam direito, mas já sabiam onde estava o centro do mundo. Lucas estava no centro do mundo dela. E eu estava do outro lado de um estado, dormindo num apartamento caro com a mulher que eu chamei de mulher de verdade, sem saber que a única coisa real que eu já tinha gerado nessa vida estava dando seu primeiro grito numa maternidade de cidade pequena, rodeado pelo amor de duas mulheres que eu nunca soube merecer. Eu era rico, eu era poderoso, eu tinha tudo e não tinha absolutamente nada. 3 anos. Você precisa entender o que são 3 anos quando você está do lado errado da história. Quando você é o homem que foi embora. Quando você escolheu a fachada em vez da verdade, o conforto em vez da responsabilidade, a covardia embrulhada em arrogância em vez de qualquer coisa que se parecesse com decência. 3 anos parecem pouco quando você está vivendo bem. Parecem uma eternidade quando lá no fundo, num lugar que você faz de tudo para não visitar, você sabe que alguma coisa está crescendo sem você. Literalmente crescendo. Aprendendo a andar, a falar, a rir, a chamar alguém de mãe, sem você. Mas eu não deixava esse pensamento pousar. Era especialista nisso. Tinha cultivado essa habilidade durante anos de casamento vazio e decisões que eu preferia não examinar de perto. O pensamento chegava, eu desviava, seguia em frente. Reunião às 9, almoço com fornecedor, assinatura de contrato às 3, jantar com Viviane num restaurante onde todo mundo nos conhecia. A roda girava. Eu girava com ela. E enquanto eu girava, Amanda estava parada. Não de imobilidade, mas de propósito, construindo. Tijolo por tijolo, silêncio por silêncio, madrugada por madrugada. Ela terminou o curso de contabilidade com distinção. Fez a pós em gestão financeira numa instituição federal, presencial aos sábados. Lucas, aos cuidados de Dona Socorro, enquanto ela pegava o primeiro ônibus da manhã, com a mochila cheia de caderno e a determinação de quem não tem margem para fracassar. Não era opção reprovar. Não era opção desistir no meio. Ela tinha uma criança em casa que dependia de que ela chegasse mais longe do que tinha ido antes. E essa dependência não era peso, era combustível. Era o tipo de responsabilidade que não te dobra, te endireita. Uma empresa de consultoria financeira do interior a contratou quando Lucas tinha 2 anos. Começou como analista júnior, função abaixo da que ela exercia quando trabalhava comigo. E ela aceitou sem piscar, porque ela sabia o que eu nunca soube, que o ponto de partida não define o destino e que humildade estratégica não é fraqueza, é inteligência. Em 8 meses foi promovida. Em 1 ano e meio era referência técnica da equipe. Os colegas mais velhos consultavam ela antes de fechar relatório.
O diretor regional a chamava pelo nome quando visitava a filial, não por protocolo, por respeito genuíno. Lucas com 3 anos, esperto, curioso, cheio de energia, o tipo de criança que pergunta o porquê de tudo e não aceita a resposta pela metade. Cabelo claro herdado de ninguém que Amanda quisesse lembrar. Sorriso largo que era só dele. Jeito de inclinar a cabeça quando estava pensando que Dona Socorro dizia que era igualzinho a Amanda quando pequena. Crescia rodeado de amor, o amor denso, presente, de 2 mulheres que não tinham mais nada que provar para ninguém e podiam dedicar toda a energia que tinham para ele. Não cresceu sem pai por acidente, cresceu sem pai por escolha de quem deveria ter sido pai e não foi. Eu não sabia nada disso, não porque fosse impossível saber, mas porque eu tinha feito o esforço ativo de não saber. Não busquei o nome dela nas redes, não perguntei para as pessoas do RH que ainda tinham contato. Não contratei ninguém para descobrir o que tinha acontecido. O apagamento era conveniente demais para ser perturbado por curiosidade ou, pior, por consciência. Enquanto Amanda construía em silêncio, eu destruía em volume alto. Meu casamento com Viviane entrou em colapso lento durante esses 3 anos. O tipo de colapso que não faz barulho no início, vai rachando por dentro até que uma hora você bate o cotovelo numa parede que deveria ser sólida e ela vira pó. Viviane sempre foi controladora. Eu sabia disso quando casei. Achei que conseguia administrar. Mas o que eu chamava de controle era, na verdade, uma arquitetura inteira de expectativas que eu nunca cumpri e ela nunca perdoou. Os filhos eram criados por babás enquanto ela gerenciava a vida social. O casamento tinha agenda, tinha protocolo, tinha lista de aparições públicas obrigatórias. Amor? Amor era um item que não cabia na planilha. Comecei a beber mais. Não de forma dramática. Não era o tipo que chegava em casa cambaleando. Era o tipo discreto, socialmente aceitável, uma taça a mais no jantar, um drink antes da reunião para alinhar os nervos, uma garrafa aberta na mesa do escritório que nunca ficava cheia por muito tempo. O tipo de coisa que todo mundo ao redor escolhe não comentar, porque é mais confortável não ver. E tive outras mulheres. Claro que tive. Porque eu não tinha aprendido nada. Porque o padrão que eu tinha com Amanda não era exceção, era hábito. Mulheres que eu seduzia com atenção e poder e promessas veladas, que duravam alguns meses, que eu descartava antes que ficassem complicadas. Eu chamava isso de necessidade. Era patologia. Viviane descobriu uma mensagem no meu celular. Não foi Amanda. Foi outra. Alguém que eu mal me lembrava direito. Uma executiva de uma empresa parceira com quem as coisas tinham durado menos de 3 meses. A mensagem era explícita o suficiente para não precisar de contexto. O confronto foi numa noite de terça-feira, na sala da nossa casa em Perdizes, com as crianças no andar de cima. Viviane não gritou. Viviane nunca gritava, porque gritar era perder compostura. E perder compostura era perder poder. Ela ficou em pé, me olhou com uma frieza que eu nunca tinha visto em nenhum olho humano e disse com uma calma que era mais aterrorizante do que qualquer grito: se você me envergonhar publicamente, eu destruo você no divórcio. Fico com os filhos, fico com o apartamento, fico com metade da holding, fico com a casa de campo. Você vai sair dessa relação com o relógio no pulso e mais nada. Me teste. Recuei. Não por amor, por medo. Viviane tinha os advogados, tinha a família, tinha o capital social que sustentava metade das minhas relações de negócio. Sem ela, a estrutura desmoronava. Eu tinha construído um império sobre uma fundação que era dela e nós dois sabíamos disso. Então recuei, prometi o que ela queria ouvir e continuamos o contrato. 2 sócios num acordo mais tenso agora, mas ainda em pé. A vida perfeita das redes sociais continuava perfeita. Foto no aniversário da filha, viagem para Lisboa no fim de ano, post de domingo com a legenda "Família é tudo".
Os comentários enchiam de coraçõezinhos. Ninguém sabia. Todo mundo curtia. E então veio a proposta para Amanda. A empresa de consultoria onde ela trabalhava estava crescendo. O diretor regional tinha planos de abrir uma filial na capital, expandir a carteira de clientes corporativos, entrar num mercado maior. E ele queria a Amanda coordenando essa filial. Salário 3 vezes maior do que ela ganhava. Apartamento corporativo incluso. Plano de carreira com perspectiva real de sociedade em 2 anos. Era o tipo de oportunidade que aparece uma vez e que exige uma resposta clara. Amanda ficou 1 semana sem conseguir dar essa resposta. Não era medo do trabalho. Ela sabia que dava conta. Tinha provado para ela mesma e para todo mundo ao redor que dava conta. Era outra coisa. Era a geografia. A capital era onde eu estava. Era onde o estacionamento estava. Onde o 18º andar estava. Onde a frase ainda ecoava entre os prédios, mesmo que só na memória dela. Voltar para a capital era entrar de novo no mesmo espaço físico onde a maior humilhação da vida dela tinha acontecido. E isso pesava de um jeito que não tinha nada de irracional. Era o corpo guardando o que a mente tentava processar. Dona Socorro viu a filha carregando esse peso durante a semana inteira. Viu Amanda levantando e sentando, começando frases que não terminava, olhando para o Lucas brincar no quintal com uma expressão que era metade amor e metade cálculo. E numa tarde, enquanto descascavam laranja na cozinha sem pressa, Dona Socorro disse sem preâmbulo: "Você vai fugir dele para o resto da vida ou vai viver a sua?" Amanda não respondeu na hora. Ficou olhando para as mãos. Depois olhou para a mãe. Depois olhou pela janela para o quintal, onde Lucas corria atrás de uma borboleta, com a seriedade total de uma criança de 3 anos em missão importante. Ligou para o diretor na manhã seguinte. Aceitou. Fez as malas com a mesma eficiência com que tinha desfeito tudo 3 anos antes. Organizou o quarto de Lucas, separou os brinquedos que iam e os que ficavam com a avó. Abraçou Dona Socorro por um tempo longo na porta. O abraço demorado de quem sabe que a próxima fase começa agora e que o quintal com a roseira vai fazer falta de um jeito específico que só quem cresceu lá entende. Dona Socorro segurou o rosto da filha nas mãos, olhou nos olhos dela e disse: "Vai, você já sabe como se levantar. Agora vai mostrar o tamanho do que você se tornou." Amanda pegou Lucas, pegou as malas, pegou a versão dela mesma que tinha sido reconstruída, tijolo por tijolo, em 3 anos de silêncio e determinação, e voltou para a capital. Não por mim. Isso precisa ficar muito claro. Não por mim. Não por vingança, não por acerto de contas, não porque ela ficasse pensando em mim o tempo todo. Ela voltou pela carreira dela, pelo filho dela, pelo futuro que ela tinha construído sozinha e que merecia um palco maior. Eu era irrelevante no cálculo dela. Era uma coordenada geográfica inconveniente, no máximo. Mas o destino, ou o acaso, ou a ironia, chama do que quiser, tem uma forma particular de organizar os encontros que a gente passa anos tentando evitar. E a capital é menor do que parece quando 2 mundos que se tocaram uma vez estão circulando no mesmo espaço. Eu não sabia que ela tinha voltado. Seguia minha vida, meu 18º andar, meu relógio caro, minha fachada impecável. Mas ela estava lá, a 3 quilômetros, com um filho de 3 anos que tinha meu sorriso e que eu nunca tinha visto. Construída, segura, diferente de tudo que eu lembrava, e ao mesmo tempo a mesma mulher que eu tinha chamado de diversão num estacionamento vazio e achado que isso resolvia alguma coisa. Não resolvia. Nunca tinha resolvido. A bomba só estava esperando o momento certo para detonar. Eu gosto de eventos corporativos. Sempre gostei. Tem uma dinâmica específica nesses ambientes que eu aprendi a dominar muito cedo,
O aperto de mão na medida certa, o contato visual que transmite confiança sem virar confronto, a conversa leve sobre mercado que soa inteligente sem revelar nada real. É tudo performance, e eu era bom em performance, talvez o melhor que eu conhecia. O coquetel de fim de ano daquele dezembro era num hotel 5 estrelas, no centro expandido. O tipo de evento que reúne CEOs, diretores, investidores, consultorias, o ecossistema inteiro de negócios da cidade, numa sala com taças de champanhe e música de fundo, no volume certo, para você precisar se inclinar levemente para ouvir o que a pessoa do lado está dizendo, o que cria uma falsa intimidade que facilita negócios. Eu tinha ido por obrigação de agenda, representando a holding, sorrindo para os parceiros certos, evitando os errados. Terno azul marinho, o relógio no pulso, o crachá discreto. Lorenzo Cavalcante, CEO, o personagem de sempre. Cheguei às 8. Cumprimentei 3 pessoas antes de pegar a primeira taça. Estava no modo automático. O piloto que eu ligava nesses eventos para não precisar realmente estar presente. A cabeça podia estar em qualquer lugar enquanto o corpo fazia o circuito. Não estava esperando nada daquela noite. Não estava esperando nada de nenhuma noite fazia tempo. Fiquei perto do grupo de investidores por uns 20 minutos. Falei sobre projeções de mercado, ri de uma piada que não tinha graça, acenei para um rosto conhecido do outro lado da sala. Mecanismo funcionando, peças no lugar. Então o grupo ao meu lado se moveu. Aquele reposicionamento natural de coquetel, quando uma conversa termina e outra começa. E um colega que eu conhecia superficialmente, diretor de uma consultoria que a holding tinha como parceira eventual, se aproximou com 2 pessoas que eu não reconheci. Ele fez as apresentações com aquela energia de quem está orgulhoso do que está mostrando. Lorenzo, deixa eu te apresentar a nova coordenadora financeira da nossa filial na capital. Chegou faz pouco tempo, já está fazendo barulho. Amanda Oliveira. O nome chegou antes do rosto. Amanda. O cérebro fez a conexão em fração de segundo. Não porque eu ficasse pensando nela, mas porque tem nomes que ficam gravados num lugar específico da memória, num compartimento que você tranca, mas não consegue apagar. Amanda. E aí, o rosto confirmou o que o nome já tinha dito. Ela estava diferente. Não de um jeito que eu pudesse listar item por item. Diferente de um jeito que se sente antes de se descrever. O cabelo solto, comprido, castanho avermelhado igual eu lembrava, mas com uma presença diferente agora. Vestido preto simples, elegante, sem precisar gritar elegância. Postura de quem chegou naquela sala, porque tinha direito de estar lá, não porque alguém tinha feito um favor. 3 anos tinham passado pelo corpo dela de um jeito que não era envelhecimento. Era amadurecimento. Tinha alguma coisa assentada nela que não estava antes, uma solidez. Eu congelei. Por dentro, por fora, o personagem segurou. Mas por dentro, algo que eu não saberia nomear na hora despencou do peito para o estômago. Ela me viu. Eu vi ela me ver. E naquele 1,5 segundos em que os olhos se encontraram antes das apresentações formais, eu li uma coisa muito clara no rosto dela. Ela não estava surpresa. Ela sabia que a capital era onde eu estava. Ela tinha voltado assim mesmo. Isso, por algum motivo que eu não consegui processar na hora, foi mais perturbador do que qualquer outra coisa. Amanda estendeu a mão. Firme, direta, profissional. Prazer. Só isso. Prazer. Com a voz estável, o olhar direto, o aperto de mão correto. Como se estivesse cumprimentando alguém que nunca tinha visto antes na vida, ou pior, alguém completamente irrelevante que não merecia nem o custo emocional de uma reação visível. Eu apertei a mão dela. A minha tremeu. A dela não. Você precisa entender o peso desse detalhe. Eu que tinha poder, dinheiro, estrutura, o sobrenome e o cargo, e o terno e o relógio. Eu que tinha dito a ela que era só diversão,
que tinha me sentado no carro e ido embora como se ela fosse um item riscado de uma lista. Eu, que tinha dormido naquela mesma noite como se nada tivesse acontecido. Minha mão tremeu. A dela não. A conversa em grupo seguiu por alguns minutos. Amanda participou com naturalidade. Comentou sobre mercado financeiro com uma precisão técnica que fez um dos investidores se inclinar levemente para frente com aquele jeito de quem acabou de ficar interessado de verdade. Ela não estava performando inteligência, estava sendo inteligente, que é uma coisa completamente diferente, e a diferença aparece para quem sabe olhar. Eu participei da conversa com o piloto automático no limite. Respondi o que precisava responder. Sorri quando precisava sorrir. Mas alguma parte de mim estava fora do eixo de um jeito que eu não conseguia recolocar no lugar. O resto da noite foi uma tortura discreta. Ela circulou pelo salão com a desenvoltura de quem está exatamente onde deveria estar. Conversou com grupos diferentes, trocou cartão, riu de coisas que tinham graça, recusou uma segunda taça de champanhe e pediu água com gás. Detalhe que por algum motivo eu registrei e não consegui parar de registrar. Eu a observava de longe, tentando não observar, falhando consistentemente. Ela nunca olhou para mim de novo, não com hostilidade, não com afetação, não com aquele olhar de canto que as pessoas usam quando estão fingindo não olhar. Simplesmente não olhou. Eu tinha deixado de existir no campo visual dela com uma completude que era mais eloquente do que qualquer confronto. Isso me perturbava mais do que me perturbaria a raiva ou choro ou qualquer reação que eu pudesse categorizar e administrar. Indiferença genuína não tem ponto de apoio, não tem onde segurar. Perto das 11, o evento começou a esvaziar. Grupos se despedindo, abraços de fim de ano, promessas de reunião em janeiro. Eu devia ter ido embora. Sabia que devia. Fiz o circuito de despedidas, cheguei até a saída e essa foi uma escolha, não um acidente. Eu preciso ser honesto sobre isso. Parei. Esperei. Vi ela se despedir do grupo da consultoria e caminhar em direção ao corredor que levava aos elevadores. Fui atrás. Eu diria que fui por preocupação estratégica. Precisava saber o que ela planejava, se representava risco, se ia usar aquela reaproximação profissional como plataforma para alguma coisa. Mas isso seria mais uma mentira que eu contava para mim mesmo. Fui porque eu precisava de alguma coisa que eu não saberia nomear se tentasse e que naquele momento eu traduzi equivocadamente como controle. Alcancei ela no corredor. Mármore no chão, iluminação indireta, o som abafado do salão ficando para trás. Amanda. Ela parou. Virou devagar, sem pressa, como quem ouviu o próprio nome chamado por alguém de importância equivalente a zero. O que você está fazendo aqui? A minha voz saiu com uma textura que eu reconheci como defensiva mesmo enquanto falava. Ela me olhou por um segundo, não com raiva, com algo mais tranquilo e mais cortante do que raiva. Trabalhando, algo que eu sempre fiz bem, você que nunca notou. A frase era cirúrgica, não era um ataque emocional. Era uma observação técnica, fria, verdadeira. Ela tinha trabalhado bem durante 2 anos na minha empresa, e eu tinha enxergado conveniente, disponível, temporário. Nunca profissional, nunca competente por mérito próprio. A frase me colocou de frente com isso, sem cerimônia. Amanda, se você veio aqui para... Eu não vim por você, Lorenzo. Ela disse meu nome. Primeira vez naquela noite. E o jeito que ela disse, não com emoção guardada, não com peso de memória, apenas como dado neutro, como se meu nome fosse a denominação de um objeto sem valor particular. Foi mais desorientador do que qualquer coisa que ela poderia ter feito. Eu vim pela minha carreira, que eu construí, sozinha, do zero, enquanto você continuava sendo exatamente o que sempre foi. Fez uma pausa de 1 segundo. Você é irrelevante nessa história. Boa noite. Virou. Caminhou até o elevador. Costas retas, passo regular,
sem hesitação. Apertou o botão. Esperou. Entrou. As portas fecharam. Eu fiquei parado no corredor. Não sei quanto tempo fiquei. Talvez 30 segundos. Talvez 2 minutos. O mármore frio debaixo dos sapatos. A iluminação indireta em cima. O som distante do salão se esvaziando. Lorenzo Cavalcanti, CEO, terno azul marinho, relógio caro, 18º andar, parado num corredor de hotel, depois de ter sido dispensado com 2 frases por uma mulher que eu tinha chamado de diversão e achado que isso encerrava o assunto. Ela tinha dito que eu era irrelevante. E o que me destruiu de verdade, de um jeito que levei dias para conseguir olhar de frente, é que eu senti que ela acreditava nisso. Não era provocação calculada. Não era orgulho ferido usando palavras grandes. Era a avaliação honesta de alguém que tinha passado 3 anos construindo uma vida em que eu genuinamente não ocupava espaço. Eu tinha chamado ela de diversão. Ela me chamou de irrelevante. Mas enquanto a minha frase tinha sido crueldade deliberada, a frase dela era só a verdade. E a verdade dói de um jeito diferente da crueldade. A crueldade você pode devolver, pode se defender, pode transformar em raiva e seguir em frente. A verdade fica. Saí do hotel, entrei no carro, o motorista perguntou para onde. Eu disse o endereço de casa e fiquei em silêncio o trajeto inteiro, olhando pela janela, a cidade passando, as luzes, as pessoas nas calçadas, o movimento normal de uma noite de dezembro em São Paulo. Amanda Oliveira tinha voltado para a capital. Coordenadora financeira, 3 vezes o salário, apartamento corporativo, construída do zero enquanto eu ficava estagnado dentro da minha própria fachada. E tinha um detalhe que eu ainda não sabia, que eu ia descobrir nos dias seguintes e que ia mudar tudo de um jeito que nenhum coquetel corporativo, nenhum terno azul marinho, nenhum relógio caro, nenhuma taça de champanhe ia conseguir preparar a nenhum homem para enfrentar. Ela tinha voltado, e não tinha voltado sozinha. Eu não consigo te explicar exatamente o que me fez investigar. Não foi consciência. Isso eu preciso deixar claro desde o início, porque eu não quero que você me dê crédito que eu não mereço. Não foi arrependimento acordando tarde, não foi alguma voz moral me dizendo que eu tinha uma responsabilidade que eu estava ignorando faz anos. Foi medo. Medo puro, prático, calculista. O mesmo medo que me fez dizer o que disse no estacionamento 3 anos antes. Lorenzo Cavalcanti não tinha mudado. Ainda estava operando com o mesmo manual de sempre, só que agora a ameaça tinha endereço diferente. Amanda estava na capital. Amanda estava no mesmo ecossistema profissional que eu. Amanda me tinha olhado nos olhos num corredor de hotel e não tinha pisado. Isso significava que ela tinha estrutura agora, financeira, profissional, social. Não era mais a assistente administrativa que eu podia ameaçar com transferência e destruição de carreira. Era a coordenadora financeira de uma consultoria em expansão, com rede de contatos própria, com respeitabilidade conquistada. Se ela quisesse falar, agora ela tinha plataforma para ser ouvida. Então eu investiguei. Não eu mesmo. Contratei alguém discreto. O tipo de serviço que homens com dinheiro e segredos usam quando precisam de informação sem deixar rastro. Passei 3 dias esperando o relatório com uma ansiedade que eu disfarçava em reunião, em almoço, em conversa com Viviane sobre reforma da casa de campo. Por dentro, uma coisa estava apertando no peito que eu não conseguia nomear e não queria examinar. O relatório chegou numa quinta-feira de manhã. Endereço do apartamento corporativo, nome da empresa, cargo, histórico profissional dos últimos 3 anos. E aqui eu tive que parar porque a competência documentada dela me atingiu de um jeito que eu não esperava, como um inventário de tudo que eu tinha descartado sem saber o tamanho. E no final, uma linha que mudou tudo. Filho, nome, Lucas, idade 3 anos e 4 meses. Eu li aquela linha 3 vezes. Não porque não entendia.
A matemática era simples demais para não entender. Li 3 vezes porque o cérebro, às vezes, precisa de tempo para aceitar o que os olhos já processaram. 3 anos e 4 meses. Eu tinha dito a ela que resolvesse aquilo. Ela não tinha resolvido. Ela tinha criado. Fiquei sentado na cadeira do escritório por um tempo que não sei medir, a cidade lá embaixo continuando, o trânsito da manhã, o café esfriando na caneca ao lado do teclado. E eu com aquela linha no relatório na frente, sentindo alguma coisa que eu precisaria de muito tempo ainda para identificar corretamente. Naquele momento, traduzi como ameaça. Era culpa. Mas eu ainda não sabia a diferença. Fui até a escola no dia seguinte. Não tinha planejado ir. Ou tinha, não sei mais separar o que foi impulso do que foi cálculo nessa fase, porque os dois estavam tão misturados que viraram a mesma coisa. Sei o nome da escola porque estava no relatório. Bairro bom, escola particular. A empresa de Amanda pagava como benefício. Cheguei cedo, estacionei do outro lado da rua, numa vaga que dava visão da entrada sem ficar óbvio. Motor desligado, ar-condicionado ligado. Homem de 46 anos num carro blindado, espionando a porta de uma escola como se isso fosse uma coisa normal de se fazer. Não era. Eu sabia que não era. Fiz assim mesmo. O movimento da saída começou perto do meio-dia. Pais chegando, crianças saindo aos grupos, o barulho específico de pátio escolar que você não ouve em mais lugar nenhum. Aquela mistura de vozes agudas e correria e risada que tem uma frequência própria. Fiquei observando rostos que eu não conhecia, esperando um que eu reconheceria por foto do relatório. Amanda chegou de carro, estacionou rápido, entrou com o passo de quem tem hora marcada logo depois. Calça social, blusa clara, cabelo preso. A coordenadora financeira no intervalo do almoço buscando o filho. Eficiente, presente, real. Lucas saiu pela porta lateral com um grupo de crianças. E eu vi. Não tem como te preparar para esse momento. Não tem como te explicar o que é ver pela primeira vez um filho que você mandou que não existisse, que existe, que está ali, vivo, saudável, correndo com a mochila batendo nas costas, chamando a mãe com uma voz que eu ouvi de dentro do carro com as janelas fechadas porque era o tipo de voz que atravessa vidro, cabelo claro, altura certa para a idade, sorriso largo que abriu quando ele viu Amanda. O sorriso de criança que ainda não aprendeu a esconder a alegria. O tipo de sorriso que existe antes do mundo ensinar a pessoa a ser mais cuidadosa com o que mostra no rosto. Ele correu até ela. Ela abaixou, abriu os braços, pegou ele com aquela naturalidade de quem repete esse gesto todo dia e nunca cansa. Então Lucas inclinou a cabeça para perguntar alguma coisa. Eu não ouvi, estava longe demais, e o jeito que ele inclinou a cabeça era o mesmo jeito que meu filho mais velho inclinava quando tinha 3 anos. O mesmo ângulo, o mesmo gesto. Uma coisa que eu reconheci no osso antes de reconhecer na razão. Fiquei com as mãos no volante. Amanda colocou Lucas na cadeirinha com a eficiência de quem faz isso todo dia, verificou o cinto, fechou a porta, voltou para o lado do motorista. Em nenhum momento olhou para o outro lado da rua. Por que olharia? Eu era irrelevante. Ela tinha dito isso num corredor de hotel e eu tinha achado que era orgulho. Era só a verdade. O carro dela saiu. Eu fiquei estacionado por mais alguns minutos, olhando o espaço vazio onde ele tinha estado. Depois, liguei o motor e fui embora. O que senti naquele carro, voltando para o escritório, eu também precisaria de anos para nomear corretamente. Naquele dia, chamei de risco. Era perda. A diferença entre os dois é enorme e eu não estava equipado para enxergar ela ainda. Nos dias seguintes, fiquei obcecado, não com Amanda, com a situação, com o controle que eu não tinha. Esse menino existia, tinha 3 anos e 4 meses, ia para a escola particular,
Tinha o sorriso que eu reconhecia e o gesto que eu reconhecia e não sabia que eu existia. E se Viviane descobrisse? Quando Viviane descobrisse, porque eu já sabia que era quando, não ser, o divórcio ia ser exatamente o que ela tinha prometido naquela sala em Perdizes. Nuclear. Então fui ao escritório de Amanda. Não liguei antes, não mandei mensagem, não pedi hora marcada pelo assistente dela como ela tinha sugerido no hotel. Fui porque eu ainda tinha o hábito de entrar nos lugares como se pertencesse a eles, como se o cargo e o dinheiro me dessem acesso a qualquer espaço que eu decidisse ocupar. A sala dela era menor do que eu esperava, consultoria em expansão ainda montando estrutura na capital. Mesa organizada, 2 monitores, uma planta pequena no canto, documentos empilhados com ordem que revelava método. Ela estava de costas quando entrei, olhando para um dos monitores. A assistente tinha me deixado passar, porque eu tinha dado o nome com a confiança de quem tem reunião marcada, que era mentira. Mas funcionou porque eu ainda sabia usar confiança como moeda. Amanda virou quando ouviu a porta. Me viu. E o rosto dela fez uma coisa que eu esperava menos do que raiva, menos do que choro, menos do que qualquer reação emocional visível. Não fez nada. Ficou neutro. O rosto de uma profissional que reconhece uma situação inconveniente e decide administrar com eficiência. Lorenzo! Não era cumprimento. Era confirmação de presença, como quem diz, você está aqui, registrado, vou lidar com isso agora. Fechei a porta atrás de mim. Me aproximei da cadeira do outro lado da mesa dela. Ela não me convidou a sentar e eu sentei assim mesmo. Reflexo, o hábito de ocupar espaço sem pedir permissão. O menino é meu? Joguei direto. Não porque tinha coragem, porque não sabia como chegar lá de outro jeito. Toda a afluência social que eu tinha em coquetel e reunião e jantar de negócios evaporava nessa sala porque essa conversa não tinha protocolo que eu dominasse. Amanda ficou me olhando por um segundo. Não com surpresa, com alguma coisa que eu li como cansaço. O cansaço específico de quem já imaginou essa cena acontecendo e não tinha ilusão sobre como ia ser. O menino é meu. A ênfase no meu era cirúrgica. Não era possessividade emocional. Era declaração de fato. Era a demarcação clara de quem tinha estado lá, quem tinha acordado de madrugada, quem tinha pagado a escola, quem tinha segurado a mão dele na primeira consulta, quem tinha aprendido o nome dos dinossauros favoritos e o jeito que ele precisava que a coberta fosse dobrada para conseguir dormir. O menino era dela porque ela tinha feito o trabalho inteiro de ser pai e mãe, enquanto eu tinha feito o trabalho de fingir que ele não existia. Eu criei, eu sustento. Eu acordo de madrugada quando ele tem febre. O nome do pai na certidão está em branco, porque o pai dele disse que eu era diversão e mandou eu sumir. Cada palavra colocada no lugar certo com a precisão de alguém que não estava improvisando, que tinha vivido cada sílaba daquilo durante 3 anos e sabia exatamente o peso de cada uma. Eu preciso saber se você precisava ter ficado. A voz dela não subiu. Continuou no mesmo tom regular, o que tornava a frase mais pesada, não mais leve. Você não ficou. Então agora, não é sobre o que você precisa, não é sobre o que você quer saber, não é sobre o que te deixa dormir melhor, não é sobre o que resolve o seu problema com a sua esposa, ou protege a sua reputação, ou acalma a sua culpa. Nada disso é problema meu. Eu tentei de novo. Amanda, eu tenho direito. Direito. Ela repetiu a palavra como quem pega um objeto para examinar e devolve porque não tem valor. Você tinha direito de ser pai desde o começo. Você abriu mão desse direito num estacionamento, com seguranças do lado de fora, e a mão dele ainda nem tinha se formado direito. Você não perdeu o direito por acidente. Você jogou fora de propósito. Fiz silêncio. Não porque não tinha resposta. Porque qualquer resposta que eu formulasse soava vazia até para mim mesmo.
Ele merece mais do que um homem que mandou a mãe dele sumir. Ela continuou. Ele merece mais do que um pai, que aparece quando fica conveniente, quando a outra vida começa a desmoronar, quando o segredo começa a pesar mais do que o orgulho. Ele não é solução para o seu problema, Lorenzo. Ele é uma pessoa, e essa pessoa tem 3 anos, não sabe que você existe, e está absolutamente bem assim. A última frase foi a que ficou. Absolutamente bem assim. Dita sem crueldade, sem satisfação, sem o prazer de quem está se vingando. Dita como fato clínico. E fatos clínicos não têm onde segurar, não têm como rebater, ficam no ar depois que a conversa termina e não saem. Amanda se levantou, foi até a porta, abriu. Postura reta, mão firme na maçaneta, olhar direto. Se precisar de algo relacionado à consultoria, meu assistente agenda. Boa tarde. Saí. Não porque quis, porque não tinha mais razão para ficar. Ela tinha fechado cada entrada possível com a eficiência de alguém que tinha construído paredes boas durante 3 anos e sabia exatamente onde colocar cada tijolo. Fui para o elevador. Desci. Saí para o sol da tarde em São Paulo. O trânsito, o barulho, a cidade indiferente continuando como sempre continua. Em algum lugar nessa cidade, a 3 quilômetros ou talvez menos, Lucas estava na escola aprendendo alguma coisa sobre dinossauros ou números ou as cores do arco-íris. Com o meu sorriso, com o meu gesto de inclinar a cabeça, com o nome do pai em branco na certidão. E Viviane ainda não sabia de nada, mas alguém sabia, e esse alguém, mais cedo ou mais tarde, ia falar. Porque segredos do tamanho desse não ficam guardados para sempre. Eles crescem, exatamente como crianças. Eu não estava em casa quando Viviane descobriu. Estava numa reunião com fornecedores asiáticos, videoconferência de 2 horas com diferença de fuso horário que tornava todo mundo irritado e ninguém produtivo. Telefone virado para baixo na mesa porque era protocolo naquele tipo de reunião. Presença total, sem distração. Quando virei o aparelho no intervalo, tinha 14 missed calls. 11 de Viviane, 2 do advogado dela. Um número que eu não reconheci e que nunca liguei de volta, porque o que ele tinha iniciado já estava em movimento e não tinha botão de pausa. Liguei para Viviane. Ela não atendeu. Mandei mensagem. Nada. Liguei de novo. Nada. E aí aquela sensação voltou. A mesma do estacionamento, a mesma da linha no relatório, a certeza antes da confirmação, o corpo sabendo antes da cabeça aceitar. Alguma coisa tinha quebrado. Eu sabia o quê, só não sabia como. Soube mais tarde. A ex-secretária se chamava Patrícia. Tinha trabalhado comigo por 4 anos, tinha sido demitida num processo que eu conduzi mal, sem justa causa documentada, sem respeito da forma que eu conduzia tudo que me incomodava, rápido e sem olhar para trás. Ela tinha guardado o que sabia, como quem guarda uma carta que sabe que vai precisar usar um dia. Não sei se foi premeditação ou oportunismo. Provavelmente os dois. E eu não tenho moral para julgá-la, porque o que ela fez com a informação que tinha foi consequência direta do que eu fiz com a vida dela quando era conveniente para mim. Patrícia ligou para Viviane numa tarde de quarta-feira. Contou com a precisão de quem ensaiou. O caso com Amanda, a gravidez, a cena do estacionamento, o filho que tinha 3 anos e estava na capital. Não sei se tinha provas além da própria memória. Não precisava. Tinha detalhes. O nome do hotel da viagem para Porto Alegre, datas, o nome da filial para onde eu tinha ameaçado transferir Amanda. Detalhes que só alguém de dentro saberia. Detalhes que Viviane reconheceu como verdadeiros antes de terminar a ligação. Cheguei em casa às 8 da noite.
A casa estava estranhamente quieta, não o silêncio normal de fim de noite com as crianças já no quarto. Um silêncio diferente, denso, o tipo que você percebe antes de atravessar a porta, como pressão atmosférica mudando antes da tempestade. A babá não estava. As crianças estavam na sala, minha filha de 7 anos sentada no sofá, com o tablet no colo, sem olhar para a tela. Meu filho de 9 em pé perto da janela, como se não soubesse onde colocar o corpo. Viviane estava no centro da sala, de pé, sem sentar, sem se apoiar em nada, como quem recusava qualquer coisa que parecesse precisar de suporte. Ela me olhou entrar. Viviane era uma mulher que controlava tudo no rosto. Tinha aprendido isso cedo, filha de família que valorizava a compostura acima de quase tudo. Nos anos de casamento eu tinha visto ela chorar talvez 3 vezes, e sempre de porta fechada, sempre rápido, sempre com o controle voltando antes que qualquer um pudesse registrar a rachadura. O rosto que me recebeu naquela sala não era o rosto do controle. Era o rosto de depois do controle ter cedido e a pessoa ter chegado num lugar além da contenção. Não descontrole, mas uma clareza fria e absoluta que era mais aterrorizante do que qualquer explosão. Você tem outro filho? Não era pergunta. Era inventário. O tipo de frase que uma pessoa diz quando já terminou o processo de acreditar e passou para o processo de agir. Eu tentei o reflexo de sempre. A negação calibrada, a versão administrada, a narrativa que eu controlaria se tivesse tempo de preparar. Abri a boca. Viviane, deixe eu expli. Você tem outro filho, repetiu. Igual. Sem variação de tom. Com uma funcionária sua, que você engravidou e mandou embora com ameaça, que está na capital agora, e esse filho tem 3 anos. Os meus filhos estavam ouvindo tudo. Minha filha tinha abaixado o tablet. Meu filho tinha saído da janela e estava parado no meio da sala com aquele olhar de criança que está processando algo grande demais para o tamanho que ainda tem. Não entendendo completamente, mas sentindo que alguma coisa fundamental estava mudando, o tipo de coisa que não volta atrás. Eu devia ter pedido para eles saírem do cômodo. Devia ter dito que era conversa de adulto, que iriam para o quarto, que a gente explicava depois. Não disse. Fiquei parado no centro daquela sala, como alguém que perdeu o roteiro e não tem improvisação suficiente para cobrir o buraco. Foi um erro, comecei. A frase mais covarde do vocabulário humano, o reconhecimento sem responsabilidade, a admissão sem custo. Aconteceu, foi um erro, eu sei que... Erro. Viviane pegou a palavra e a examinou com o mesmo gesto que Amanda tinha feito com a palavra direito, dias antes. Pega, examina, devolve por não ter valor. Você chama de erro. Seu erro tem 3 anos, Lorenzo. Seu erro aprendeu a falar, a andar, a chamar alguém de mãe. Você não cometeu um erro. Você tomou decisões durante meses. Depois tomou a decisão de ameaçar essa mulher. Depois tomou a decisão de fingir que não existia nada. Decisão atrás de decisão, atrás de decisão. Quando exatamente foi o erro? Minha filha levantou do sofá e foi até a mãe. Não correu. Foi devagar, com aquela seriedade de criança pequena diante de coisa grande, e ficou do lado de Viviane segurando a borda da saia dela com a mão. Viviane não olhou para baixo. Ficou me olhando, mas a mão dela desceu automaticamente e cobriu a mão da filha com uma naturalidade que era puro instinto de mãe. E esse gesto pequeno e automático, me atingiu de um jeito que as palavras dela não tinham conseguido ainda. Meu filho continuava parado no centro da sala, olhando para o pai, com o olhar de 9 anos que ainda acredita que pai tem resposta para tudo e estava descobrindo naquela noite que não tem. Eu te avisei, disse Viviane. A voz tinha mudado, saído da clareza fria para alguma coisa mais embaixo, mais cansada, mais antiga. Eu te avisei
que se você me envergonhasse publicamente, eu destruía você. Você achou que era ameaça vazia. Não era. Pegou o celular da mesa de centro com a mão que não estava cobrindo a da filha. Discou. Eu ouvi o telefone chamando, ouvi alguém atender, ouvi Viviane dizer com uma voz completamente estável: Doutor Henrique, preciso iniciar o processo. Sim, agora. Guarda exclusiva. Inventário completo do patrimônio. Pensão máxima. Sim, obrigada. Desligou. Colocou o celular de volta na mesa. Olhou para mim uma última vez. Você pode dormir no quarto de hóspedes essa semana. Na semana que vem você não vai mais estar nessa casa. Pegou nossa filha pela mão, olhou para o nosso filho. Vem, meu amor, vamos jantar. As três saíram da sala. Meu filho passou por mim sem me olhar. Não com raiva, com aquela ausência de expressão que é pior que qualquer raiva, porque significa que a criança não sabe mais o que sentir e escolheu não sentir nada por enquanto. Fiquei sozinho na sala. A casa perfeita das fotos de domingo, a sala decorada por arquiteto, as almofadas no lugar, a iluminação indireta que Viviane tinha escolhido durante meses de reforma. Tudo no lugar, tudo igual. E ao mesmo tempo tudo completamente destruído, porque o que sustentava aquela sala não era a decoração, era a ficção de que éramos o que parecíamos ser. E a ficção tinha acabado de desmoronar na frente das crianças numa terça-feira comum. O que se seguiu foi rápido da forma que essas coisas são, quando a pessoa do outro lado tem advogado bom, família com dinheiro e anos de raiva contida virando combustível processual. Viviane saiu de casa com as crianças na semana seguinte. Não ela saiu, eu saí, porque o imóvel estava no nome dos dois, mas o acordo inicial foi que eu me retirasse para evitar exposição dos filhos a conflito continuado. E eu concordei, porque concordar era a única moeda que eu tinha que ainda tinha algum valor. Apartamento alugado. Não dos meus. Os bens estavam bloqueados durante o processo. Apartamento alugado em bairro que eu nunca teria escolhido antes. Andar médio, sem portaria dupla, sem o tipo de endereço que eu colocava nas apresentações como dado implícito de credibilidade. Caixas no chão. Roupa num varal que eu nunca tinha montado sozinho na vida. A geladeira que eu pedi delivery para encher na primeira semana porque eu não sabia o que comprar, porque eu nunca tinha feito compra de supermercado para mim mesmo. O círculo social evaporou com uma velocidade que eu devia ter previsto, mas que ainda assim me pegou despreparado. Não por solidariedade a Viviane, pelo cálculo frio de quem avalia escândalo como contágio. Convites pararam de chegar. Mensagens de WhatsApp que antes respondiam em minutos passaram a responder em dias, depois pararam. Almoços de negócios foram desmarcados com desculpas educadas que não enganavam ninguém. O sócio da holding me procurou para conversar sobre reestruturação societária, eufemismo para compra da minha parte por valor abaixo do mercado, que eu não tinha posição de recusar porque precisava de liquidez e não tinha mais estrutura para bancar uma guerra jurídica em duas frentes simultâneas. Perdi em semanas o que tinha levado décadas construindo. Não o dinheiro. Algum dinheiro sobrou. O suficiente para viver sem aperto se eu soubesse viver diferente do que sabia. Perdi a estrutura. A esposa, que era a base, o círculo, que era o reflexo, a reputação, que era o capital social. Tudo que eu tinha construído sobre a fundação de aparências foi junto quando as aparências cederam. E Amanda não sabia de nada. Isso é o detalhe que eu precisava que você entendesse bem, porque ele diz tudo sobre quem ela era e quem eu era. Enquanto minha vida inteira desmoronava, enquanto Viviane ligava para o advogado, enquanto as crianças jantavam em silêncio, enquanto eu desmontava a casa perfeita caixa por caixa, Amanda estava em casa com Lucas, dando banho, lendo história, colocando coberta do jeito que ele precisava, vivendo a vida que ela tinha construído sozinha, completamente alheia ao fato de que a bomba que eu tinha plantado anos atrás tinha finalmente detonado do meu próprio lado. A queda dela não dependia da minha queda.
A vida dela não precisava que a minha desmoronasse para estar em pé. Ela não estava esperando justiça poética. Ela estava ocupada demais vivendo para esperar qualquer coisa de mim. E isso era a diferença real entre nós. Eu tinha construído tudo sobre outros, sobre Viviane, sobre o capital dela, sobre a reputação, sobre o que as pessoas pensavam, sobre a ficção coletiva de uma vida que não era real. Amanda tinha construído sobre si mesma. Quando o externo cede, quem construiu sobre outros perde tudo. Quem construiu sobre si mesmo apenas continua. Ela continuou. Eu desmoronei. E no apartamento alugado, num andar médio, com as caixas ainda no chão e a geladeira delivery e o varal que eu tinha montado torto, eu fiquei sentado numa cadeira que não era minha, olhando para a cidade pela janela sem cortina e entendendo pela primeira vez de verdade o tamanho exato do que eu tinha feito. Não em abstrato, não como cálculo de risco ou ameaça ou problema a gerenciar, mas como peso humano real que 3 pessoas carregavam enquanto eu fingia que não existia. Viviane tinha ido. Os filhos dormiam em outro endereço, e em algum lugar nessa cidade, Lucas dormia, sem saber o nome do pai. Eu tinha chamado a mãe dele de diversão, e a única coisa que tinha se revelado descartável no final era exatamente o que eu tinha chamado de real. O orgulho não cai de uma vez. Eu precisava que você soubesse disso antes de qualquer outra coisa, porque a versão bonita dessa história seria aquela em que o homem perde tudo, olha para o espelho, enxerga a verdade com clareza imediata e vai pedir perdão com o coração transformado. Essa versão não é verdade. A verdade é mais lenta, mais feia, mais parecida com uma fruta apodrecendo do que com um raio caindo. O orgulho apodreceu em mim por camadas durante semanas, e cada camada que caía deixava exposta outra que eu não sabia que estava lá. A primeira camada foi a praticidade. Apartamento novo, rotina nova, a logística humilhante de aprender a fazer coisas que eu sempre tinha delegado. Compra de supermercado, conta de luz, a senha do internet banking que eu nunca tinha precisado saber, porque havia sempre alguém que sabia por mim. Coisas pequenas que viravam grandes quando você está sozinho pela primeira vez na vida adulta de verdade. Não o sozinho de viagem corporativa com hotel 5 estrelas e room service, mas o sozinho de geladeira vazia e silêncio de apartamento que não tem história nenhuma nas paredes. Ocupei as primeiras semanas com isso, com a mecânica da nova vida. Era mais fácil do que pensar. A segunda camada foi a solidão. Não chegou de repente, chegou aos poucos, como água subindo. Primeiro foram as noites, o silêncio depois das 11, que não tinha conversa de fundo, não tinha televisão que alguém tinha ligado no quarto ao lado, não tinha nenhum dos sons domésticos que a gente não percebe, que ouve até deixar de ouvir. Depois foram os fins de semana. Os primeiros fins de semana sem os filhos foram os mais longos que eu vivi. Eu que mal ficava em casa antes, que enchia a agenda de compromisso para não ter que estar em nenhum lugar que me exigisse presença real, fiquei num sábado inteiro dentro daquele apartamento sem ter onde ir que fizesse sentido ir. Liguei para o meu filho no domingo à noite. Ele atendeu. Respondeu às perguntas com aquela educação contida de criança, que foi ensinada a ser educada mesmo quando está com raiva. E quando eu disse que tinha saudade, ele ficou em silêncio por 1 segundo antes de dizer, "Tá bom, pai." Aquele tá bom que não é concordância, é encerramento de assunto. Eu fiquei com o telefone na mão depois que ele desligou, olhando para a parede, e senti o peso específico de ter me tornado alguém de quem meu filho precisava se proteger. A terceira camada foi a mais pesada, a culpa. Não a culpa superficial de quem se arrepende de ter sido pego. Essa eu tinha processado e guardado faz tempo. A culpa real, a que fica embaixo de tudo quando você para de ter agenda e de ter movimento e de ter distração e fica finalmente quieto o suficiente para ouvir o que você fez.
As madrugadas em claro no apartamento alugado foram quando eu ouvi a voz de Amanda no estacionamento, pequena, quando eu disse que ela era diversão. O silêncio dela antes de responder no escritório. O tipo de silêncio de quem está decidindo se ainda tem energia para explicar o óbvio para alguém que deveria saber. Lucas na porta da escola com a mochila nas costas e o sorriso que eu reconhecia e que não me conhecia. Foram semanas assim, acordando às 3 da manhã com o peso de coisa que não tem como ser desfeita, que só pode ser carregada ou lentamente, dolorosamente, transformada em alguma outra coisa que ainda não tem nome. Comecei terapia no 2º mês, não por vontade própria, por pressão do advogado que disse que demonstrar trabalho pessoal ativo ajudaria na questão de visita com os filhos. Fui pela estratégia. Fiquei pelo que aconteceu depois de 3 sessões, quando a terapeuta fez uma pergunta tão simples que eu não consegui responder e fiquei em silêncio por 2 minutos inteiros dentro do consultório. Quando foi a última vez que você fez alguma coisa que não fosse sobre controle? Não tinha resposta. Procurei no inventário inteiro da vida adulta e não encontrei nada que não tivesse alguma camada de cálculo por baixo. Nem os filhos. Os filhos eram parte da construção da imagem. Nem o casamento, nem as relações. Tudo passava pelo filtro do que servia, do que protegia, do que avançava o projeto de ser Lorenzo Cavalcante, CEO, homem de sucesso, homem que não precisava de nada que não pudesse controlar. Fiquei indo toda semana. Comecei a ouvir coisas dentro de mim que eu tinha passado décadas abafando. E uma dessas coisas, a mais persistente, a que voltava independente do assunto da sessão, era Lucas, o filho que eu tinha mandado não existir e que existia assim mesmo, que tinha sorriso meu e gesto meu e nome de outra pessoa na certidão porque eu tinha escolhido a fachada. A terapeuta não me disse o que fazer. Disse algo mais difícil. Você vai precisar decidir se quer ser pai de verdade ou se quer aliviar culpa. Porque esses 2 caminhos começam com o mesmo passo, mas chegam em lugares completamente diferentes, e a criança vai sentir a diferença. Fiquei com essa frase por semanas, rodando, examinando, tentando ser honesto comigo mesmo sobre qual dos 2 eu queria. E a honestidade doeu, porque a primeira resposta que apareceu foi a errada. A primeira resposta foi alívio de culpa, que é mais fácil, que é sobre mim, que não exige nada além de aparecer e sofrer um pouco visivelmente e ir embora me sentindo menos pesado. A resposta certa demorou mais. Chegou numa manhã de domingo em que eu estava perto da janela do apartamento e vi um pai com uma criança de uns 4 anos na calçada de baixo. O pai apontava para alguma coisa na árvore, provavelmente um pássaro, e a criança olhava com aquela concentração total de quem ainda acha que tudo no mundo merece investigação séria. Cena de 30 segundos. Eu fiquei olhando por mais tempo do que a cena durou. Lucas nunca tinha tido isso. Nunca teria, se eu não fosse. E se eu fosse pelo motivo errado, ia tirar dele a chance de ter um dia, porque criança não perdoa presença falsa da mesma forma que perdoa ausência. A ausência dói, mas não decepciona. Presença falsa ensina que você não pode confiar nas pessoas que deveriam ser seguras. Então decidi. Não com euforia, não com resolução dramática, com aquela quietude que vem quando você finalmente para de negociar com a verdade e aceita o custo dela. Fui até a casa de Amanda num sábado de manhã. Não liguei antes. Não porque eu achasse que tinha direito de aparecer sem avisar. Eu sabia que não tinha, mas porque eu sabia que se eu ligasse, ela ia dizer não. E eu precisava que ela me visse antes de poder dizer não. Precisava que o não viesse depois de me ver, não antes. Era manipulação pequena, eu sei. Era o último resquício do Lorenzo que ainda tentava controlar os pontos de entrada. Bati na porta às 9 da manhã. Ouvi barulho de criança dentro.
Voz aguda, algo caindo, risada, o som que apartamento com filho pequeno faz nos fins de semana. Depois silêncio de quem foi ver quem estava na porta. Amanda abriu. Olhou para mim. Sem surpresa total. Eu acho que alguma parte dela sabia que esse momento ia chegar mais cedo ou mais tarde, mas sem receptividade também. O rosto de quem avalia a situação antes de decidir como responder. Eu estava diferente, e ela viu. Não o Lorenzo do terno azul marinho e do relógio caro, e da arrogância de quem ocupa o espaço antes de ser convidado. Estava com calça simples, blusa sem marca, olheiras que semanas de madrugada difícil deixam num rosto e que não somem com café. Barba de alguns dias, não por estilo, mas por ter esquecido ou não ter tido energia. O homem sem a armadura que passa a vida toda construindo é um homem muito menor do que parecia. Ela ficou na porta. Não abriu para entrar. Não fechou para ir embora. Esperou. Eu perdi tudo, comecei. Não como estratégia de apelo emocional, como dado. A Viviane, o convívio diário com os meus filhos, a empresa, o círculo todo. Perdi. Pausa. E eu mereço. Cada pedaço do que perdi, eu mereço. Não estou aqui pedindo que você tenha pena. Não estou aqui porque eu estou sozinho e preciso de alguma coisa. Estou aqui porque eu tenho um filho que não me conhece, e isso é culpa minha e só minha, e eu não consigo mais acordar de manhã e aceitar que essa seja a situação permanente. Amanda ficou me olhando. Não com emoção visível, com atenção. O olhar de quem está ouvindo de verdade, mas ainda não decidiu o que fazer com o que está ouvindo. Você quer o que exatamente? A voz estava estável. Pergunta técnica, não emocional. Quero conhecer o Lucas. Ela respirou fundo. Olhou para um ponto do lado do meu rosto por um segundo. O gesto de quem está organizando o pensamento antes de falar. Para quê? A pergunta veio com um peso que não era hostilidade. Era a avaliação real. Para aliviar culpa? Para conseguir dormir melhor? Para ter o que contar na terapia? Para postar uma foto de pai arrependido que o algoritmo vai amar? Para dizer para si mesmo que afinal não é tão ruim assim? Cada opção que ela listou era uma que eu tinha considerado, e ela sabia disso, e eu sabia que ela sabia, e não tinha como fingir que não. Porque ele é meu filho. A voz saiu mais baixa do que eu planejei, e eu nunca dei a ele a chance de ter um pai. Não por circunstância, não por acidente, por escolha deliberada e covarde que eu fiz num estacionamento e que eu fingi por 3 anos que tinha sido a decisão certa. Não foi. E eu não consigo mais fingir que foi. Amanda ficou em silêncio por um tempo que eu não soube medir. Ouvi Lucas dentro do apartamento. A voz dele perguntando alguma coisa, o som de algo sendo movido, a vida dele continuando independente do que estava acontecendo na porta. Você disse que eu era diversão, ela disse. Não com dor, com memória. A diferença é importante. Dor pede consolo. Memória pede reconhecimento. Disse que eu deveria sumir, que ninguém ia acreditar em mim contra você. Você entrou no carro e foi jantar com a sua família e dormiu naquela noite como se eu não existisse. Eu sei. Você sabe, repetiu. E esse saber agora, Lorenzo? Esse saber que chegou depois que você perdeu tudo, depois que não tinha mais fachada para manter, depois que a vida que você chamou de real foi embora. Esse saber tem o peso que você acha que tem, ou tem o peso de quem só enxerga quando não tem mais nada cobrindo a vista. A pergunta era a mais honesta que alguém tinha me feito em anos, possivelmente a mais honesta da minha vida. Eu não sei responder isso de um jeito que seja completamente limpo, disse. Porque você tem razão que eu só enxergo agora porque não tem mais nada na frente. E isso não me absolve. Mas o que eu sei, o único lugar em que eu consigo ser absolutamente honesto, é que quando eu vi ele na escola, com a mochila nas costas, sorrindo para você, eu reconheci alguma coisa que não tem nome, mas que é real.
E que a ideia de ele crescer, sem nunca ter a chance de decidir por si mesmo se quer ou não quer me conhecer, me pesa de um jeito que eu não consigo mais carregar sozinho. Ela ficou me olhando por um longo tempo. Eu vou passar o resto da vida tentando desfazer o peso daquelas palavras no estacionamento, completei. Mas eu não consigo desfazer sozinho, e talvez eu não mereça a chance, mas ele merece poder escolher. Amanda olhou para o chão por um segundo. Depois me olhou de volta. Você disse que eu era diversão. A voz estava baixa agora, quase como quem está pensando em voz alta, que eu deveria sumir, que a outra era a mulher de verdade. Pausa. Ela foi embora com tudo, e você está aqui na minha porta pedindo permissão para existir. Não respondi. Não havia resposta adequada. Ele existe há 3 anos, disse ela. Você que não existia. Fechou a porta. Não trancou. Eu ouvi. Prestei atenção porque eu precisava saber. O clique simples de porta que fecha, não o clique duplo de porta que tranca. E fiquei parado no corredor por um momento, com a mão quase tocando a madeira sem tocar, entendendo que a diferença entre esses 2 cliques era a única fresta que eu tinha, e que o que eu fizesse com essa fresta era a única coisa que ainda dependia de mim. Amanda não abriu a porta no dia seguinte, nem no dia depois, nem na semana seguinte, e eu não fui bater. Porque uma das únicas coisas que a terapia tinha conseguido instalar em mim, com alguma consistência, era a diferença entre persistência e pressão. E eu tinha passado a vida inteira usando pressão, achando que era determinação. Desta vez, eu ia fazer diferente. Desta vez, eu ia esperar do jeito que ela precisava que eu esperasse, não do jeito que era mais confortável para mim. Ela ligou numa tarde de terça-feira, 12 dias depois. Atendi no segundo toque. Não disse nada além de alô, porque qualquer coisa a mais podia soar como ansiedade, e ansiedade podia soar como pressão. E eu estava aprendendo, tarde demais, mas aprendendo, a deixar o espaço da conversa ser dela quando ela precisava que fosse. Se você quiser tentar, disse Amanda sem preâmbulo, com a voz de quem já deliberou o suficiente e passou para a fase de execução. Vai ter condições, não são negociáveis. Se uma falhar, acabou. Sem segunda chance, sem conversa, sem advogado tentando renegociar. Acabou e eu desapareço com ele para um lugar que você não encontra. Você entendeu o que eu disse? Entendi. Você vai fazer terapia, não porque eu mandei, porque você precisa, e eu preciso saber que você está trabalhando isso de dentro para fora, e não de fora para dentro. Vou saber a diferença. Pausa. Você não vai chegar com dinheiro achando que resolve. Dinheiro não cria filho. Presença cria filho. Você aparece quando combina, fica o tempo que combina, e vai embora quando combina. Sem surpresa, sem improvisar, sem aparecer porque teve saudade no meio da semana e acha que isso é suficiente para justificar desorganizar a rotina dele. Outra pausa, mais curta. E se o Lucas em algum momento disser que não quer, você respeita, sem tentar convencer, sem ficar triste na frente dele, sem fazer ele se sentir responsável pelo seu estado emocional. Ele é criança, ele não é seu terapeuta. Sim, eu não terminei. A voz não estava dura, estava clara. Você vai ser apresentado como um amigo da mamãe no começo. Ele vai entender o que você é quando ele estiver pronto para entender. E quem decide quando ele está pronto sou eu. Você não vai apressar esse processo porque é desconfortável para você não ser reconhecido como pai. Desconforto seu não é prioridade aqui. Eu entendo. Silêncio curto. Sábado de manhã. Praça do bairro, 10 horas. Você chega pontualmente. Se atrasar, a gente vai embora e remarcamos para outra vez. E isso conta como uma chance desperdiçada num número que é pequeno. Pausa final. E Lorenzo? Se você machucar ele em qualquer sentido dessa palavra, eu desapareço com ele e você nunca mais encontra.
Eu não estou sendo dramática, eu estou sendo literal. Eu sei que você está. Ela desligou. Fiquei com o telefone na mão por um tempo, no apartamento alugado, com a tarde entrando pela janela sem cortina. 12 dias de espera tinham resultado em 5 condições sem negociação e um horário num sábado de manhã. Não era o que o Lorenzo de 2 anos atrás teria aceitado. O Lorenzo de 2 anos atrás teria ligado para o advogado e transformado isso em disputa de guarda e provado paternidade em tribunal. E transformado uma criança em argumento jurídico. Esse Lorenzo não ligou para nenhum advogado. Anotou o horário. Foi dormir cedo para não chegar com olheira. Cheguei às 9h58. A praça era de bairro residencial. Não o tipo que aparece em guia de turismo. O tipo que existe para quem mora lá. Bancos de madeira, uma fonte que não funcionava, área de areia com balanço e escorregador, árvores velhas com raízes levantando o calçamento. Encontrei um banco com visão da entrada e sentei. Coloquei as mãos no joelho. Tirei. Coloquei de novo. Me senti com 17 anos, esperando a resposta de alguém que importava demais, o que era simultaneamente ridículo e absolutamente preciso como descrição. Amanda chegou às 10 em ponto. Lucas do lado dela, mão dentro da mão dela, com um casaco azul e tênis que piscavam quando ele pisava, e que claramente eram o item favorito da vida dele, pelo jeito que ele olhava para o próprio pé a cada passo. Cabelo claro levemente bagunçado de quem saiu de casa com o cabelo arrumado e desfez no caminho por pura energia cinética de ser criança. Eu me levantei do banco devagar. Não fui em direção a eles. Fiquei parado, deixei eles chegarem até onde achassem confortável chegar. Lucas me viu e parou. Ficou do lado da mãe, examinando o homem estranho com aquela seriedade avaliativa de criança pequena que ainda não aprendeu que é indelicado encarar as pessoas. Me examinou de cima a baixo com a eficiência de um inspetor. Depois olhou para Amanda como se pedisse informação contextual. É o Lorenzo, disse Amanda, um amigo da mamãe. Lucas processou. Voltou o olhar para mim. Decidiu por enquanto que eu era informação suficientemente neutra para não exigir reação e desviou a atenção para o escorregador com a velocidade de troca de foco que só crianças de 3 anos têm. Sentei no banco. Amanda sentou no banco do lado, com um espaço entre a gente que era profissional, não hostil. Ficamos em silêncio observando Lucas descobrir que o escorregador era menor do que parecia de fora e que isso era decepcionante, mas aceitável. 10 minutos. Eu não me aproximei, não chamei. Não fiz aquela coisa que adultos sem prática com criança fazem de ir até elas com energia excessiva tentando ser interessante. Fiquei no banco. Deixei ele existir no espaço sem eu ser evento. Foi Lucas quem veio. Chegou até o banco com o carrinho de plástico vermelho que ele tinha tirado da bolsa de Amanda em algum momento que eu não tinha notado. Pequeno, amassado de uso, claramente item de estimação. Ficou na minha frente, me estendeu o carrinho com a seriedade de quem está fazendo uma oferta formal. Peguei o carrinho com cuidado, olhei para ele. Fiz o som de motor, não o som exagerado de adulto tentando parecer divertido, o som real, baixo, com aquela vibração de motor velho que carrinho de verdade faz. Passei o carrinho devagar pelo joelho, como se estivesse em estrada ruim. Lucas abriu o sorriso. Não o sorriso educado de criança perto de estranho. O sorriso inteiro, o que usa o rosto todo, o que aparece antes que a criança pense em aparecer. Foi até o banco e subiu do lado de mim sem pedir licença, com a naturalidade de quem decide que aquele é agora o lugar dele. E ficou me mostrando o carrinho de ângulos diferentes, como se eu precisasse entender a complexidade do objeto. Fiquei com o carrinho. Fiz os sons. Fiz as curvas. Lucas riu de novo. E o som daquela risada, aguda, rápida, completamente despreocupada, o som de criança que ainda não tem camadas, atravessou alguma coisa dentro de mim que eu não sabia que estava fechado.
Não de forma dramática, não com lágrima ou colapso, de forma silenciosa e irreversível, como luz entrando por uma fresta que alguém finalmente parou de tapar. Olhei para o lado. Amanda estava olhando para frente, para a praça, com o café na mão. Mas eu vi. Vi no ângulo do queixo, na forma como ela segurava a xícara um pouco mais firme do que o necessário, que ela estava sentindo o peso daquele momento com a mesma intensidade que eu, só que com 3 anos de acúmulo que eu não tinha e não merecia ter. Não disse nada. Não era hora de dizer nada. As semanas seguintes foram construção de coisa que não tem atalho. Sábados na praça viraram sábados no parque, viraram tarde de domingo com sorvete, viraram Lorenzo, aprendendo que criança de 3 anos tem opinião muito firme sobre qual sabor de sorvete é o correto e que essa opinião não está aberta a debate. Aprendi que Lucas chamava dinossauro de dinossário e que corrigir isso era errado porque dinossário era melhor. Aprendi que ele precisava que a história fosse lida com voz diferente para cada personagem e que se você usasse a voz errada, ele parava, te olhava e dizia, não é assim, com uma paciência de professor que claramente herdou da mãe. Fui sem motorista, sem agenda, sem relógio no pulso que valia mais que o salário de ninguém. Fui de calça jeans e tênis, e com o telefone no bolso, no silencioso. Fui como homem, não como CEO. E descobri, com aquela mistura de alívio e vergonha, que é perceber tarde demais uma coisa óbvia, que ser homem era mais do que o suficiente. Era o que tinha faltado a vida inteira. A terapia continuava. A terapeuta notava a diferença semana a semana. Não porque eu contava com euforia, mas porque a qualidade das perguntas que eu trazia mudava. Saí de como faço ela confiar em mim para como eu me torno alguém em quem confiar. E essa mudança de sujeito era toda a distância entre manipulação e transformação. Dona Socorro veio visitar a capital no 2º mês. Eu sabia que ela ia vir. E passei 3 dias com aquela antecipação específica de quem vai encontrar a pessoa que tem mais razão do mundo para não gostar de você e não tem obrigação nenhuma de ser gentil. A mãe da mulher que eu tinha humilhado num estacionamento. A mulher que tinha recebido a filha quando eu a mandei embora, que tinha ficado acordada enquanto Amanda estudava de madrugada, que tinha segurado o neto nos braços na maternidade enquanto eu dormia em São Paulo sem saber o horário em que ele tinha nascido. Encontramos na casa de Amanda numa tarde de sábado. Lucas correu para a avó com aquela velocidade específica de quem ainda não aprendeu que joelhos têm limite. E Dona Socorro pegou ele no ar com a facilidade de quem fez esse movimento 1000 vezes e vai fazer mais 1000. Ela me olhou por cima da cabeça do neto. Olhar longo, direto, do tipo que não precisa de preparação porque já fez todo o julgamento necessário antes de você entrar na sala. Eu não desviei. Não porque tinha coragem, porque desviar seria mais uma covardia no inventário que já estava longo demais. Ela colocou Lucas no chão. Ele saiu correndo para a sala. E Dona Socorro ficou me olhando por mais 1 segundo antes de falar. A voz era de professora, não professora que elogia, professora que avalia com a precisão de quem já viu muita coisa e sabe separar o que presta do que não presta. Eu não te perdoo pelo que você fez com a minha filha. Direta, sem cruelty, sem raiva encenada. Só a verdade limpa de alguém que decidiu que não ia fingir o que não sentia. O que você fez naquele estacionamento eu não perdoo. O que você fez nos 3 anos que se seguiram eu não perdoo. Você não vai ganhar o perdão de mim. Eu não disse nada. Não havia nada a dizer. Mas... Ela fez uma pausa pequena. Eu vejo como o meu neto sorri quando você chega. E eu vejo que esse sorriso é real, que não é sorriso de criança sendo educada. É sorriso de criança que está genuinamente contente e esse tipo de sorriso não mente. Outra pausa.
Então, eu vou esperar. Vou observar. E enquanto eu estiver observando que você está fazendo o que precisa ser feito, da forma que precisa ser feita, eu fico quieta. Os olhos não saíram dos meus. Se você machucar esse menino, se você machucar minha filha de qualquer jeito que seja, eu não espero mais. E eu sou professora aposentada com tempo livre e determinação considerável. Você entendeu o que eu disse? Sim, senhora. Ela acenou com a cabeça. Uma vez. O movimento de quem registra a resposta adequada e segue em frente. Virou e foi para a sala onde Lucas estava desmontando alguma coisa com a dedicação de engenheiro em projeto complexo. Eu fiquei parado no corredor por um momento e senti, de um jeito que não tinha sentido por nenhuma aprovação corporativa, nenhum contrato assinado, nenhum elogio de investidor, que aquele sim, senhora, tinha custado mais e valido mais do que qualquer coisa que eu tinha conquistado com dinheiro e arrogância nos 20 anos anteriores. O domingo em que Lucas me chamou de pai pela primeira vez, eu não estava preparado. Nenhum manual prepara. Não tem antecipação possível para isso, porque você não sabe que vai acontecer até que aconteceu. E aí já é tarde demais para construir defesa. Era manhã de domingo. Eu tinha chegado para buscar Lucas para ir ao parque. Rotina que já tinha forma, que ele já esperava, que ele já acordava perguntando se era dia do Lorenzo. Amanda tinha aberto a porta. Lucas estava no corredor com o casaco já vestido e os tênis que piscavam, e o carrinho vermelho que viajava com a gente toda semana. Correu até o carro. Eu abri a porta, ajudei a sentar na cadeirinha, apertei o cinto. E quando fui fechar a porta, Lucas me olhou de dentro com aquela expressão de resolução que ele fazia quando ia dizer uma coisa que tinha pensado muito. Pai, vamos no Parque dos Patos hoje? Pai. A palavra saiu da boca dele com a naturalidade mais completa do mundo. Não como teste, não como declaração, não como coisa que tinha pesado antes de falar. Como dado. Como nomenclatura óbvia que ele tinha decidido por si mesmo, no tempo dele, da forma dele, porque era o que fazia sentido para ele. Eu não consegui responder na hora. Tive que respirar primeiro. Vamos sim, meu filho. A minha voz saiu com uma textura que eu não controlei e não tentei controlar. Fechei a porta do carro. Fiquei de costas para a porta da casa por um segundo com a mão ainda na maçaneta. Respirei. Depois virei. Amanda estava na porta, ombro apoiado no batente, café na mão. Tinha ouvido. Eu vi no rosto dela que tinha ouvido. Não no choro, ela não chorou, mas naquele jeito de segurar a respiração um segundo a mais que o necessário antes de soltar, o jeito do corpo processando o peso emocional sem deixar transbordar. Os olhos se encontraram por um momento. Nenhum de nós dois disse nada. Não havia nada a dizer que a cena já não tivesse dito mais limpo do que palavras fariam. Levei Lucas ao Parque dos Patos. Ele alimentou os patos com aquela seriedade de missão oficial. Me explicou qual pato era o chefe baseado em critérios que só ele entendia, caiu uma vez e levantou sozinho sem chorar porque não doeu muito. E dormiu no carro na volta, com a cabeça tombada para o lado e a mão ainda segurando um pedaço de pão que ele tinha guardado para dar para o pato favorito, mas esquecido. Levei ele de volta. Amanda abriu a porta. Peguei Lucas adormecido no colo. Entreguei com cuidado. Ele acordou na transferência, me olhou com aquele olho meio fechado de quem está entre o sono e o acordado, murmurou alguma coisa que não entendi e fechou o olho de novo já na mãe. Na porta, antes de eu ir, Amanda disse: ele perguntou se você pode vir jantar quarta. Olhei para ela. Pode. Estou perguntando se você quer. Quero. Toda quarta, toda quinta, todo dia que você deixar. Ela ficou me olhando por um segundo. E naquele segundo eu vi, não perdão completo, não apagamento do que tinha sido, não o reset impossível que eu não merecia pedir.
Vi a avaliação honesta de uma mulher que tinha sido chamada de diversão, tinha criado um filho sozinha, tinha se reconstruído do zero e que agora estava olhando para o resultado das condições que ela mesma tinha imposto e decidindo com os próprios olhos se o resultado justificava o próximo passo. Começa pela quarta, disse. A gente vê. Fui embora. Desci a escada em vez de pegar o elevador porque precisava do tempo extra. Saí para o sol da tarde, a cidade em volta, as pessoas nas calçadas, o movimento normal de domingo no bairro. Em cima, no apartamento que cheirava a café e tinha um carrinho vermelho no meio da sala, Lucas brincava. Amanda fechava a porta. E aquela porta... Eu ouvi o clique daqui de baixo, ou imaginei que ouvi, não sei mais a diferença. Não estava trancada. Eu tinha chamado ela de diversão num estacionamento e achado que palavras não pesam. Aprendi que pesam, que ficam, que uma pessoa pode carregar o peso delas e construir algo sobre esse peso que é maior do que qualquer coisa que o homem que disse as palavras já construiu. A mulher que eu chamei de real foi embora com os filhos e os advogados e metade do que eu tinha levado décadas acumulando. A mulher que eu chamei de diversão estava de pé, com um filho, com uma carreira, com uma mãe que orava pela roseira na frente de uma casa no interior, com condições que ela mesma tinha escrito sem pedir opinião de ninguém. E eu estava na calçada de baixo, sem relógio caro, sem terno, sem cargo que me precedesse nas salas, pedindo licença para jantar numa quarta-feira, começando pela quarta, vendo como ia. Era o mais honesto que eu tinha sido na vida inteira, e era o suficiente. Por enquanto, era o suficiente.